Como sempre a Rejane faz, eu peço permissão para vocês. Acho a Rejane mó barato É com show. essas detalhes. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Eu fiz uma apresentação aqui, Ana, e demais colegas que vão ver essa live posteriormente. E a ideia é a gente compartilhar o que eu e Karina pensamos e já apresentamos para a nossa turma. Nossa turma está se formando agora em dezembro, está concluindo o curso agora em dezembro. Sim. Aí vem a Jane. Deixa só ela entrar. Ótimo. Ai, que coisa boa. Olá, Jane, bem-vinda, boa noite. Boa noite. Estamos começando agora, Jane. Está pegando o iniciozinho. O áudio dela está fechado. O áudio da Jane está fechado. É. Mas tudo bem, seja bem-vinda. Eu estou aqui, tá? Porque eu estou no carro aqui, tá? Tranquilo, seja bem-vindo. Essa live está sendo gravada, Jane, para depois a gente compartilhar com os colegas que, por um acaso, não puderam estar presentes. Eu estava dizendo para a Ana que eu e Karina estamos na turma que está se formando agora em dezembro, está terminando o curso agora em dezembro, e a gente, até então, não tinha se mexido para poder encontrar uma forma de fazer uma cerimônia de formatura. E aí, eu e Karina começamos a nos mexer aqui para tentar alguns contatos. E a gente fez uns contatos, está na fase de projeto. A gente já compartilhou com a nossa turma, mas a nossa turma é pequena. E a nossa turma... Vou só pedir para você mutar o microfone, já, um minutinho. E aí, nós compartilhamos com a nossa turma e estamos estendendo para outros alunos da escola que estão em processo de formação ou que já se formaram, mas por acaso não fizeram a cerimônia de formatura, para tentar encaixar uma forma que dê para mais pessoas se formarem juntas e aí ficar mais barato e mais legal. Essa é a motivação. Então, nós temos alguns elementos para tratar. O primeiro são os alunos. Como eu falei, a nossa turma, eu e Karina estamos dentro de uma turma, e demais alunos. Até agora, na nossa turma, 5 pessoas manifestaram interesse em pensar em fazer uma formatura. A gente não começou a pagar, então esse interesse vai ser consolidado ou não. Mas eu e Karina acreditamos, não é, Karina? Que 5 pessoas ou 4 pessoas prossigam estar com a gente. Localizamos uma casa de festas, e a casa de festas aqui, a partir de agora, engloba o local, o serviço de buffet, o serviço de decoração, o som e a iluminação, e mais as questões oriundas, tipo garçom, bebidas, etc. A gente vai detalhar um pouco mais isso. E a solenidade em si, o rito, a beca, canudo, cerimonialista, fotos e etc., tudo que envolve a cerimônia, a gente também precisa ver, e nós contactamos um fornecedor para a casa de festas, que faz todo esse serviço, e um outro fornecedor que faz o serviço da solenidade, que tem o rito, a beca, o canudo, cerimonialista, fotos, etc. E esses detalhes a gente vai ver depois, como quando entra o aluno A, B ou C, a homenagem ao paraninfo, etc., a gente detalha depois. A gente está na fase de fechamento de valores. E a gente vai ver também um elemento pensar hoje juntos, e nada disso, pessoal, está fechado. Isso está alinhavado. E a gente está convidando vocês para entrarem no processo de alinhavamento e a gente mexer se for preciso. Mas até agora o que eu vou apresentar aqui é o melhor panorama que nós, eu e Karina, conseguimos cotar, conseguimos alinhavar. Quer falar alguma coisa, Karina? Não. Tá Okay. tranquilo. Então, vamos lá. Na casa de festas, nós conversamos com uma casa de festa chamada Happy Dream. E essa foi uma indicação da Rejane e da Cirlei, que ano passado uma turma de psicanálise fez a formatura lá. Foi a primeira vez que foi feito nessa casa de festas. E segundo Rejane e Cirlei, a formatura foi um sucesso. Foi muito bem feita em todos os aspectos. O serviço do buffet foi bom, a localização foi boa. E quem deu start na turma foi a Shirley, foi uma aluna chamada Shirley, que já está formada. Eu entrei em contato com a Shirley, ela me passou o contato da Happy Dream, me colocou em contato com a dona, que é a Cristina. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar os links. Eu vou passar o link do Instagram, mas posso passar o contato do WhatsApp, sem problema nenhum. E eu conversei com a Cristina nos cenários que ela poderia nos oferecer. E eu achei a casa de festa interessante. Eu passei mais cedo os links no Instagram no grupo.
Se alguém não está no grupo da formatura, me avisa que eu coloco lá. Tem mais uma Ana chegando aí no pedaço. Que bom. Vá. A casa de festas fica em Guadalupe. Bem-vinda, Ana. Fica à vontade. A gente começou agora há pouco, tem 5 minutos. A casa de festas fica em Guadalupe. Fica ali perto do Atacadão. Se vocês estão vendo a minha tela, eu sinalizei aqui onde fica a Happy Dream Eventos. Fica pertinho da Avenida Brasil e do Atacadão. Passando para o Atacadão, é uma rua, praticamente a rua principal. Então, o acesso é bom. E a ideia é a gente fazer num período vespertino. É fazer no horário da tarde. Por questão de segurança, para não ser de noite, a gente tem que entrar numa área que pode oferecer risco à noite. E não ser de manhã para as meninas darem tempo de fazer a sua maquiagem, o seu cabelo. Eu não vou precisar ir no salão, não é, Ana? Mas a Karina vai, você vai, maquiagem, né, Jane? Pois é. Eu também vou. Pois é, mas eu não vou ter essa demanda, infelizmente. Mas a minha esposa certamente vai. Então, o que a gente pensou? E foi uma sugestão da própria Cristina, que é a dona da casa de festa. Antônio, eu recomendo que faça por volta de 14 horas, que aí dá para as meninas se prepararem no salão, dá para fazer 4 horas de festa e termina por volta de 18 horas, fica tranquilo para todo mundo voltar para casa. Então, o salão foi uma indicação da Cirlei e da Rejane, através de uma outra aluna, a Shirley, que me pareceu gente super boa, nos deu todo apoio e nos colocou em contato com ela. Ok? Então, até agora, nós vimos esse salão. O salão, o valor da proposta do salão para a gente engloba um salão totalmente climatizado, mesas no estilo Luiz XV, arranjos florais, lustres, cortinas de LED, parede de LED, mesa de vidro iluminada na cor da preferência, cadeiras brancas acolchoadas, telão. Também inclui aqui, depois eu vi com ela por fora, a parte de sonorização, o DJ, o microfone, toda essa parte tem lá direto. Nós chegamos, aqui fazendo um parênteses, nós chegamos a pensar em alugar um salão e depois alugar todo esse tipo de serviço, o buffet em outro lugar, a decoração em outro lugar, a sonorização em outro lugar. Nós tínhamos a possibilidade de fazer no Salão Nobre, lá da escola, lá do clube onde a escola funciona, mas aí teria todas essas demandas, o custo sairia praticamente igual, ou até maior, e nós teríamos 6, 7, 8 fornecedores, um risco muito maior. Por isso que a gente resolveu concentrar tudo num lugar só, com um preço bem viável para o que nós temos. Aí no buffet, terminando essa apresentação, pessoal, eu vou mandar o PDF lá no grupo para vocês verem com mais calma, tá? Mas a gente vai ter a parte de buffet com rodízio de fornos, empadas, croissant, mini hamburguinho, aipim quadrado, mesa de café com chantilly, chá, refresco, após a solenidade, salgados, caldo de feijão, penne. E aí a gente pode, e é saudável, que vocês que são de outras turmas elejam uma pessoa para estarem junto com a gente, intermediando isso. De repente, a gente pensa lá, melhor, em vez de penne, ao molho parisiense, colocar outro tipo de massa. Problema nenhum, problema zero. Só que a gente tem que pensar isso todo mundo junto, ceder também, né? Negociar e levar para o pessoal do buffet. Então, volto a dizer o que eu disse no início, a gente está com tudo alinhavado para a gente terminar a costura. Esses prints que eu estou falando aqui foi print da própria proposta do fornecedor. Para beber, refrigerante, sucos, água saborizada, bolo com sorvete e doces, ok? Então essa é a ideia de serviço do salão. É um pacote que é disponível por 4 horas, com ar-condicionado, garçons, recepcionista, cozinheira, copeira, som e DJ, como eu falei. Aí eu pedi para ela fazer um orçamento para a gente com 60 convidados, daqui a pouquinho eu detalhe mais esse raciocínio, ou com 80 convidados. É claro que quanto mais convidados, mais barato fica a diluição. Quanto mais formandos, mais convidados, então mais barato vai ficar por formando. Daqui a pouquinho a gente entra na parte dos cálculos, tá bom? Mas só para ter essa percepção de quanto mais fica mais bonita a cerimônia e também a gente vai ter um preço, um valor menor. Aqui tem um vídeo que eu não vou passar agora, mas vai ficar disponível para vocês. É um vídeo do serviço, salgadinho, e tem algumas fotos que eu vou passar para vocês. Pronto. Tem algumas fotos que eu vou passar para vocês, que é a turma que se formou no passado, que é lá da escola de psicanálise. Essa moça loura aqui no meio é a Shirley, gente boníssima,
Foi ela que organizou toda a festa com os colegas dela, e essa foi a formatura deles no ano passado. Isso nos dá uma previsão bacana de o que a gente pode fazer para a gente. Então, é um espaço, aqui eu não tinha contado ainda, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 formandos. Então, tem 19 formandos. Tem mais um escondido aqui, 20. São 20 formandos. Bem-vinda, Tatiana. Seja bem-vinda. Nós temos aqui, então, nessa foto, 20 formandos. A gente pode ter uma ideia de como é que vai ficar legal se a gente tiver 20, se a gente tiver 15 também vai ficar legal, se a gente também tiver 12 vai ficar legal, tá? Então, quanto mais gente, melhor vai ficar no sentido de alegria, de festa, e acaba diluindo mais, fica mais barato, como eu falei antes. Também as fotos em outro local, em outro cenário, com um canudo na mão, a foto individual, a Cirlei lá atrás fazendo pose de manequim, a Rejane também atrás, acabei de ver. Então, a mesa montada para a entrega dos canudos, toda essa parte de decoração, o salão oferece. O juramento, todo esse cerimonial vai ser alinhado com a outra empresa que eu estava falando ou com quem aparecer. Karina, se você quiser pontuar alguma coisa em qualquer momento, só chamar, tá? E esse é o Instagram da Happy Dream Eventos, que é a casa de festas que a gente está fazendo contato. Deixei o link lá no nosso grupo, vocês podem verificar à vontade, é legal que vocês vejam. A gente acha que, eu e Karina e os alunos que já viram, nós entendemos que é um espaço com um tamanho razoável, que nos atende para uma demanda de até 20 formandos. E é próximo da escola e tem um preço viável. Mas, como eu disse, estamos abertos a outras sugestões. Até agora, alguma dúvida sobre a casa de festas? Sobre o serviço, sobre o local? Eu não tenho ideia onde, por mais que você dê endereço, eu não conheço o Rio. Então, Tranquilo. não conheço, não sei nem onde, não imagino onde que seria. Por mais que você tenha dado ponto de referência e tudo isso, né? E como eu não tenho ninguém no Rio, fica complicado para mim, sem dúvida alguma. Isso não quer dizer nada, tá? Por enquanto, só uma observação que estou fazendo. Então, tranquilo. Para você ter uma ideia, Ana, fica a 500 metros da Avenida Brasil. Então, a Avenida Brasil você deve conhecer, conhece a Avenida Brasil? Sim. Então, 500 metros da Avenida Brasil. A altura é Guadalupe, é perto da escola. Não sei se você já foi na escola alguma vez, você é AD. Não, nunca estive lá. Então, Guadalupe é um bairro que à noite é complicado a gente estar lá. Mas de tarde dá para ir. Tendo 500 metros da Avenida Brasil, é razoável. Sim. Entende? Então, a gente pensou em todas as questões. Segurança, dentro do possível. Ok? Então, você tem uma noção, a localização é mais ou menos 500 metros da Avenida Brasil. Tatiana e as meninas que entraram agora, essa live está sendo gravada, depois vocês vão poder ouvir. Mas eu mostrei o mapinha, vamos voltar aqui rapidinho para elas se situarem. Eu mostrei o mapinha de localização desse salão. Esse salão fica em Guadalupe, próximo à Avenida Brasil, perto do Atacadão. Então, ali a 500 metros da Avenida Brasil, ali na altura do Atacadão, na rua do Atacadão. Ok? Eu vou prosseguir. Depois, se tiverem qualquer dúvida, podem me falar. Alguma dúvida aí? Alguém falou alguma coisa? Dá para ver que está muito bonito tudo. E foi muito bem organizado, ao parecer. A festa, né? Foi eu mesmo. Pois é. Legal. Então, vamos seguir. Se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Aí nós temos um segundo fornecedor. A gente, como eu falei antes, a gente procurou colocar com 2 fornecedores para minimizar o risco. O risco de, por exemplo, a festa está linda, mas o som não foi. O DJ não foi. A festa está linda, mas a decoração não era como a gente queria. Então, a gente pensou em 2 fornecedores. Um é o salão de festa, que tem toda a estrutura, e outro é a parte cerimonial, da solenidade. Essa empresa da Aron Produções, ela é uma empresa que trabalha no mercado de formaturas e ela faz toda a estrutura. Ela faz desde o cerimonial até a beca. Ela fornece a beca, fornece o canudo e fornece as fotos. E aí também esse aqui é o print da proposta que a gente recebeu deles. É um circuito fotográfico, inclui o circuito fotográfico das fotos no local.
eles levam uma cadeira de colação de grau, eles montam fotos estilo estúdio com e sem a beca, foto com os familiares e convidados, tudo isso está incluído no pacote. Cobertura fotográfica da cerimônia de colação, tudo isso. Imagens digitais entregues via link. Não entregam imagens impressas, como hoje em dia a maioria dos fornecedores não faz. Eles entregam a beca completa, composta por capelo, a beca, o jabu, a faixa na cor do curso. Entregam um canudo personalizado, com nome com cor e nome do curso, um item por aluno. Ok? Então, eles personalizam na cor e no título do curso para a gente. Mestre de cerimônia, eles fornecem uma pessoa para ser o mestre de cerimônia e fazer toda a apresentação da cerimônia. Assessoria para a montagem da cerimônia, elaboração do roteiro, de colação de grau, discursos, homenagens, tudo isso. Eu sou péssimo nisso. Então, a gente ter alguém para isso vai ser muito legal. E, repito, é legal ter uma pessoa de cada turma para poder montar isso aí. A gente quer... pessoal, é uma fala que vai ser constante minha. A gente não quer fazer sozinho, a gente quer fazer junto. Né, Karina? A ideia é a gente fazer junto. Então, sim, se aproxime... todo mundo colaborando, né, as ideias unidas, né? Será muito bem-vindo. Isso aí, tá? Então, o tempo todo a gente vai pensar nesse sentido. Na hora de montar a cerimônia, o roteiro da cerimônia, mais ainda. Aí a gente delega pessoas, tenta com o pessoal lá dessa empresa, se a gente fechar com essa empresa, não aparecer outra empresa melhor, e a gente, então, elabora o roteiro. Essas são algumas fotos que ela me enviou de formatura. Então, são fotos posadas com a cadeira de colação, fotos individuais, fotos da turma, fotos das pessoas fazendo as homenagens ou falando, foto da entrega do canudo em si, da formação, as poderosas desfilando, porque faz parte, nós trabalhamos muito, faz parte da gente fazer, e o final do portfólio, uma foto com família. Então, esse foi o portfólio apresentado. A rede social da Daron também está aí, você pode ver essas e outras fotos nessa rede social. Particularmente, a Daniela, que é a dona da Daron, é minha amiga pessoal, gente confiável. Nesse ramo tem muita questão de você combina, você paga a parte, e no dia a coisa não sai como é imaginado. Então, além de eu chorar muito com ela, eu chorei muito com ela e com a Cristina em relação a preço, né? Barganhei muito preço, mas é uma pessoa que eu recomendo, que eu confio. Nós pegamos orçamentos, com a casa de festa nem tanto, porque a gente já foi indicado pela Cirlei e pela Rejane. Em relação a fotos, a beca, aluguel de beca, aluguel de canudo, eu peguei muitos orçamentos, e Karina também, nós pegamos muitos orçamentos. E o preço que eles nos cobraram por todo o cerimonial ficou empatado com 2 fornecedores só das fotos. Ou seja, 2 contatos que eu fiz só de foto, que iam nos cobrar o preço das fotos, igual ao preço que a Daron nos cobrou de tudo. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar as propostas também no grupo, sem problema nenhum. A gente está aberto. A definir, alguma dúvida em relação a cerimonial, a beca, a canudo? Alguma dúvida? Não? Não, tá tranquilo. Ok, então. Não. Então, vou prosseguir. Joia. Vou prosseguir, então. Então, vamos lá. Algumas coisas que a gente tem que definir. Uma data que a gente pensou, eu e Karina, nós pensamos em escolher uma data entre abril e junho de 2024. Por quê? Primeiro, para dar tempo da gente ter um parcelamento dos valores. Não é? A gente precisa dar um prazo para o pessoal se adequar. Então, por exemplo, se a gente decidir fazer em junho, a gente vai ter, no mínimo, 5 parcelas, 6 parcelas para as pessoas pagarem, para os alunos pagarem. Então, maio, junho é o ideal no sentido de parcelamento. Um segundo motivo é que tem turmas que ainda estão se formando. Tem uma turma, me parece, que vai se formar agora em 2024.1, no primeiro semestre. Então, seria também uma forma da gente alinhar com essa turma. E a gente sabe que a época de TCC, de final de curso, é muita correria e também muita despesa.
Então, a gente pensou nisso. Não dá para, em relação à nossa turma, não dá para fazer agora, que seria o final do nosso curso. A gente precisa também parcelar e angariar mais pessoas. Então, nós estamos pensando, não há uma definição de data ainda, a gente está com isso na mesa, mas fechar entre abril e junho de 2024. E provavelmente num domingo à tarde. Também foi uma recomendação, uma sugestão da dona do salão, a Cristina, à tarde, por causa das questões que eu falei, e domingo ela sugeriu, e a gente também pensou, que tem muita gente que trabalha no sábado, tanto formandos quanto os familiares de formandos. Então, domingo seria um dia, provavelmente, mais viável para todo mundo. A gente sabe que não vai conseguir atingir a todos, agradar a todos, mas estrategicamente nos parece mais equilibrado. Mas também estamos abertos. E aí, partindo para a questão dos valores, nós temos alguns cenários. Nós pensamos em alguns cenários. Aí fui mais eu com a Karina, a gente pegou o orçamento da casa de festas, pegamos o orçamento do pessoal do cerimonial e a gente montou alguns cenários. Por quê? Se a gente tiver 8 formandos com 4 convidados cada, a gente vai ter uma quantidade X dentro do salão e aí o preço dilui praticamente para essa quantidade. Se a gente tiver um outro extremo, 15 formandos com 4 convidados cada, a gente vai ter um volume muito maior de pessoas, então o valor diminui bastante. Mas a gente não pode partir do princípio de 15 formandos hoje, porque a gente não tem. A gente não tem essa certeza de que a gente vai conseguir ter 15 formandos. Então, o que a gente pensou? A gente matematicamente projetou 4 cenários, mas nós queremos fechar em um cenário aqui com vocês hoje e com o pessoal que vai fechar, que vai ver o vídeo depois e vai se interessar. Nós queremos fechar, eu vou mostrar para vocês o cenário com 8 formandos só, mas a gente quer raciocinar em cima de um cenário com 10 formandos. Por quê? Como eu disse no início, depois as meninas entraram, a Tatiana, a Jane e a outra menina, a Ana, a gente tem, na nossa turma que está fechando, agora em dezembro, nós temos 5 pessoas interessadas, que ainda não pagaram a primeira parcela. Ou seja, a gente só vai ver mesmo se compromete, se aderiu, depois do pagamento da primeira parcela. Então, partindo do princípio que a gente consiga 5, a gente precisa conseguir mais 5 para alcançar os 10 formandos. E isso a gente acredita que consegue com uma certa segurança. Então, nós estamos partindo desse princípio. E aí eu vou mostrar para vocês os 2 cenários. Se a gente só tiver 8, Antônio, como é que funciona? Se a gente tiver 10, Antônio, como é que funciona? Vamos lá. No cenário 1, a gente pensou em 8 formandos, com direito a 4 convidados para cada formando. Ah, Antônio, mas eu queria levar 6 convidados. Não tem problema, você pode comprar por fora o ingresso de um convidado adicional. Ok? Ah, Antônio, mas eu vou ter direito a 4 convidados, mas eu só quero levar 2 convidados. Não tem problema, você vai se responsabilizar pelo pagamento desse pacote com 4 convidados e você pode repassar 2 convites para colegas seus e eles pagam a você. Ok? Mas a gente pensou em um pacote, um formando com 4 convidados. Então, raciocinando, 8 formandos com direito a 4 convidados cada, o buffet sairia por R$ 937,50 para cada formando, para cada um dos 8 formandos. Isso é um rateio, gente. E o cerimonial sairia R$ 290 por cada formando, totalizando R$ 1.227,50, que podem ser pagos em 5 parcelas de R$ 245,50. Resumindo, se a gente tiver só 8 pessoas e a gente resolver fazer, a gente vai ter um custo de 1.227, que pode ser pago em 5 parcelas de 245. Mas esse é um cenário que eu acredito que a gente consiga não estar nele. Eu e Karina achamos que nós vamos ter esse cenário aqui. E aí fica mais barato, porque quanto mais formandos, mais convidados, mais barato fica. O cenário 2 é com 10 formandos, com direito a 4 convidados cada formando. Antônio, você desculpa, me dá licença, está ligando do Chile para mim, eu estou com um problema familiar lá. À vontade, você Ana. manda para mim depois, tá bom? Manda Obrigada. Obrigado. Vamos lá. Então, o cenário 2 é o que a gente quer trabalhar. 10 formandos, com direito a 4 convidados cada.
isso aí daria uma previsão de 60 pessoas no salão. E aí eu peguei um orçamento lá com ela para 60 pessoas. O buffet sairia rateado, sairia R$ 750 para cada formando. E o cerimonial sairia rateado R$ 230 para cada formando. Então, nesse cenário de 10 formandos, nós temos R$ 980 por formando, que pode ser pago em 5 parcelas de R$ 196. Esse é um cenário que a gente entende ser factível. Mas a gente pode ter, depois de pensar nesse valor, trabalhar nesse valor, nós podemos ter 2 cenários à frente. O primeiro cenário é de entrar mais gente. Por exemplo, nós temos um cálculo para 10 formandos. Se entrarem mais 5 formandos, esse valor vai diminuir. Então, a gente chega no final das parcelas e faz um encontro de contas e abate parte da última parcela ou até mesmo parcela integral, de acordo com o saldo que a gente tiver. Isso vai ser controlado pela Karina, a gente vai fazer planilhas, a gente mantém vocês informados, ok? Daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre isso. Mas o cenário que a gente quer pensar com vocês hoje é esse. Antônio, qual é o preço? Qual é o valor? Karina, qual é o preço? Quanto vai custar? Vai custar, para 10 formandos, vai custar R$ 980 por pessoa, por formando, que pode ser pago em 5 parcelas de 196, com tudo incluso. Com tudo aquilo que a gente passou antes, incluso, e que eu posso repetir depois, se vocês quiserem. Algumas observações importantes. Primeiro, é um rateio entre a gente. Eu e a Karina não estamos ganhando absolutamente nada com isso. Certo, Karina? Absolutamente Sim. nada. A gente está botando a mão na massa para viabilizar uma festa legal para a gente, uma formatura legal para a gente. Então, a gente não está ganhando nada com isso. Então, é um rateio. Nesse rateio, como eu falei, a gente parcela em 5 vezes. Quando chegar na quinta parcela, a gente vai fazer um recálculo. Se entraram mais 5 e aí entrou mais dinheiro, ficou mais barato o rateio, a gente pode diminuir o valor da última parcela entre a gente. Ó, gente, ao invés de R$ 196, vai ficar R$ 150, vai ficar R$ 120, vai ficar R$ 100. Conseguimos pagar tudo, sem problema nenhum, tá? É um rateio. A gente vai apresentar as contas, a Karina vai estar à frente disso e vai apresentar as contas. Como também pode ter um ônus. Vamos supor que no caminho a gente tenha a previsão de 10 formandos e que 2 formandos no caminho paguem a primeira, a segunda parcela e deixem de pagar alguma das parcelas seguintes. Isso vai ter que ser rateado para a gente também, porque se não for rateado para a gente, eu e Karina vamos ter que colocar dinheiro no nosso bolso e eu não tenho. Acho que a Karina também não tem. Também não, também não. Nem a escola se responsabiliza. Então, o que a gente fez? Ao invés de colocar um lucro, né, um lucro que dê uma sobra, que seja vantajoso para a gente, não. A gente está rateando e abrindo o jogo. Tem o risco de termos um bônus, como é provável, mas também temos um risco aí de termos um ônus. Então, é importante você que diz que assim, estou dentro, Antônio, você realmente se comprometer e cumprir. E ajudar a gente a falar com um coleguinha que se comprometeu a cumprir também. Porque se o coleguinha não cumprir, a gente vai ter, todos nós, o rateio de um ônus, ok? Convidado extra. Antônio, eu quero convidar mais 2, 3 pessoas. Não tem problema, você pode convidar 20 pessoas. R$ 140 por cada pessoa extra, que pode também parcelar em 5 vezes. Você pode, por exemplo, colocar no seu cartão de crédito e já paga direto a casa de festas. A gente pega o link da casa de festas, você paga e a gente abate no nosso controle. Nesse valor, está incluso gratuidade para até 6 professores ou diretores. Eu acho que não faz sentido a gente cobrar da Cirlei, da Rejane, dos nossos professores. Então, nós pensamos em 6 bonificações. Os nomes, depois a gente define os nomes, não é? Ah, Antônio, tem um professor que participou e que não está nessa lista. A gente tenta acrescentar e rateia para a gente também. Né? Dentro de todos, se a gente puder ratear sem custo, ótimo. Senão, a gente rateia para todo mundo. Tá? As parcelas. A nossa ideia, e essa é uma proposta, não é obrigatório,
A nossa ideia é que a gente comece a pagar essas parcelas a partir de dezembro, para quando chegar abril, a gente está com tudo quitado. Mas se a gente resolver começar em janeiro e terminar em maio, também não vejo problema. Se quiserem começar em dezembro e fazer 6 parcelas, também não vejo problema. A gente pode alinhar isso aí. Crianças até 7 anos não pagam. Crianças acima de 7 anos pagam inteira, ou podem ser um daqueles convites. As fotos externas não estão inclusas, mas eu, nesses contatos que eu fiz, eu descobri uma pessoa que particularmente me interessou individualmente. Ela faz uma fotos externas no aterro do Flamengo, com custo, se não me engano, de R$ 260. Não é essa empresa que nós estamos contactando, porque esse outro fornecedor cobrou muito caro para ir para o nosso salão. Mas ele faz chegar lá, vestir a roupa na cor, com a faixa na cor do seu curso e tira foto na hora por R$ 260. Eu não sei se a Daron faz isso, eu não cheguei a perguntar para ela, mas é uma opção. Então, por exemplo, se você, eu quero fazer foto externa, Antônio, eu te dou o contato da pessoa lá e você faz, ou você alinha direto com a Daron e você pode fazer. Eu, particularmente, estou a fim de fazer. E os convites também não estão inclusos. A gente pretende fazer uma arte, um banner digital, um convite digital, mas não vai ter custo nenhum se for digital, mas não estão inclusos nesse orçamento. E uma OBS importante é que os valores são a ser confirmados. Por quê? A gente só pode confirmar o valor da casa de festas e da Daron, por exemplo, quando a gente der um sinal. Então, nós estamos no processo de conversar com os colegas, inclusive com vocês. Então, na hora que a gente fala assim, vamos partir, primeiro pagamento é dia X de dezembro, por exemplo, a gente recolhe aquele valor do primeiro pagamento e sinaliza, paga o sinal parte do salão e parte do cerimonial. Então, por isso que esses valores estão para ser confirmados. Eu espero que eles mantenham o contato, o valor, mas também espero que a gente consiga pagar logo esse sinal para eles. Ok? É isso. Preciso ouvir vocês. Gostaria de ouvir se vocês têm dúvidas, gostaria de ouvir as considerações de vocês, gostaria de saber se vocês têm dúvida, comentários, o que vocês acham, se é interessante para vocês ou não, o que vocês entendem do que vocês ouviram. Não estou te ouvindo, Ana. Está fechado, Samuel. Disculpa. Lo que tú estás organizando yo hallo fantástico. No quiero me comprometer agora, neste momento, porque estou cheia de coisas. Cheia de coisas. Não é porque o valor, o valor não seja acessível, já que é parcelado e tudo isso. Até porque eu não conheço ninguém no Rio, não conheço o Rio, e minhas filhas moram em outras cidades, e tudo vai ser complicado. Eu estaria sozinha de qualquer maneira, ou seja, para mim, nesse aspecto, não justificaria. Também não justifica trazer isso para outro lado. Mas eu não quero dar uma resposta definitiva, tá? Neste momento, eu ainda falo contigo, tá bom? E de qualquer maneira, eu te agradeço e eu acho fantástico. Se por um acaso não participar, nossa, eu quero ver fotos, eu quero ver tudo, eu quero todo, tá? E vou torcer por essa festa maravilhosa. Mas tá bom, não está tão definido, tá bom? Tranquilo, tá sem problema. Tá joia. Tá joia. Karina, quer falar alguma coisa? Não, então, o Antônio, né, fez toda essa pesquisa aí, porque a gente queria muito realizar uma formatura, né? Mas a turma começou com 30 e hoje nós somos 8. E 5 manifestaram o desejo de ter a formatura, né? Então a turma ficou bem pequenininha, mas de antemão a Regiane e a Cirlei já tinham conversado com a gente, que tinham turmas online, pessoas que já se formaram e queriam fazer a formatura e não teve turma para fazer, pessoas também que vão ainda se formar. Então, eu e o Antônio juntos conversamos e decidimos, né, botar a mão na massa para fazer isso tudo acontecer. Né? Mas a gente não faz nada sozinho. Né? A gente precisa realmente desse retorno de vocês, né, desse comprometimento. Eu quero participar, né, assumir a responsabilidade, porque, como o Antônio apresentou aí, é algo que a gente não tem garantia, a gente não tem caixa. Então, se alguém se comprometer e chegar no meio do caminho, desistir,
duas coisas, né? Uma coisa é que não tem devolução de valor, né? Porque a gente já vai ter investido nisso. Então, se pagou 2 parcelas e não quer mais, a gente não tem como fazer essa devolução. E outra, esse valor ainda vai ter que ser rateado com a galera que está. Então, assim, com bastante consciência, né? Que se alguém no meio do caminho falhar, de uma certa forma vai ser um prejuízo para todos nós, colegas, né? Então, assim, o que o Antônio falou, a gente não está ganhando nada com isso, mas a gente quer ter uma festa bonita, bacana, divertida, né? Na realização desse sonho, que eu acho que todo mundo que está aqui correndo, batalhando, tem esse sonho, né? De se formar psicanalista e ter essa memória aí registrada. Então, assim, a gente fez essa apresentação aqui, o Antônio pesquisou tudo com o maior carinho, né? Fez essa pesquisa de orçamento, planilhou tudo para ficar uma apresentação bem bonita para vocês, de uma forma bem clara. E, assim, a gente quer que vocês, se puderem, falem com os colegas, né? Vai estar gravado. Se tiver alguém com interesse de entrar no grupo, vocês passem um contato para a gente poder adicionar no grupo e a gente poder estar fazendo tudo assim de uma forma bem clara, bem amarradinha, né? Bem unidos. E, assim, nada a gente está fazendo sozinho, tudo a gente precisa da colaboração de vocês, do apoio. Se alguém tiver alguma sugestão, estamos aqui para ouvir, né? E fazer tudo isso acontecer juntos, tá bom, gente? Então, a gente vai aguardar o retorno de vocês. Se vocês quiserem pensar, vou pensar, depois eu chamo vocês no privado para dar uma resposta, né? A gente está aguardando isso, porque às vezes depende de conversar com o filho, com o marido, né? Com uma esposa, a gente entende tudo isso, né? É um valor, é uma coisa que compromete o orçamento, a gente sabe que não está fácil para ninguém. Então, assim, a gente entende, a gente espera, né, se vocês precisam desse tempo, a gente vai ficar aguardando o retorno para que a gente possa fechar lá, né, com os fornecedores de uma forma bem alinhada. Tá bom? Acho que é isso. Eu te agradeço, tá? Te agradeço. Mas eu te comunico ainda até a próxima semana, antes Tá de bom. viajar. Tá Tá bom? bom. Tá bom, A gente tá bom. espera. De qualquer maneira. Joia. Jane, Tatiana, outra Ana, fala com a gente. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer aí ao Antônio, todos aí que estão de frente, né? Eu super concordo, acho que eu estou dentro, tá? Eu tenho vontade de realmente ter uma outra formação e uma festa, né? A gente tem que celebrar realmente as nossas vitórias, né? Então, eu estou dentro, concordo. Beleza. Estamos juntos, Ana. Obrigado. Muito bom. Ana, escreve pra gente. Jane, fala com a gente. Também estamos abertos a sugestões, a tirar dúvida. A gente está aí, gente. Foi o que eu falei no início, não sei se as meninas já tinham entrado. A gente quer colocar coisa na mesa para a gente pensar junto. A gente é colega, a gente está querendo fazer um negócio legal. Jane, quer falar alguma coisa? Ana, quer falar alguma coisa através de texto? A gente já viu que você está sem câmera e sem som. Não tem problema. Mas se quiser escrever... Ela está dirigindo, Antônio? Provavelmente ela não deve estar conseguindo. Acho que ela falou no início que ela estava dirigindo, né? Tá, entendi. Então a gente vai deixar, né? Já vai deixar gravado aí, Antônio, como é que vai ficar? Vai ficar disponível lá no grupo? Eu vou gravar e vou deixar lá no grupo para todo mundo ver. Agora, eu queria pedir a vocês, Tatiana, Ana, a própria Ana Pejol, a Jane, que divulgassem junto aos colegas de vocês de turma, para a gente poder empolgar o pessoal. Volto a dizer. Amanhã nós teremos uma reunião, teremos uma aula, e aí é provável que a gente possa falar com eles. Ótimo. Porque, por exemplo, esse cenário que eu falei é dentro da ideia de 10 participantes, que eu acredito que a gente atinja. Mas se a gente conseguir mais, é bem melhor, por todos os aspectos. Então, eu conto com a colaboração de vocês aí para incentivar o pessoal e a gente festejar junto. Tá bom, pessoal? Ótimo. Um abraço. Quero agradecer a vocês a presença, o tempo dispensado. E qualquer dúvida, a qualquer tempo, pode chamar a mim ou a Karina, que a gente está aí para ajudar. Tá bom? Ótimo. Um abraço. Parabéns, tá, pela iniciativa. Minha sugestão, eu tenho uma sugestão. Diga, Tatiana. Eu só trocaria o dia de domingo para sábado. Mas, assim, se for só domingo, se só tiver domingo, tudo bem. Mas eu preferiria sábado à tarde. Tá.
A gente pode fazer assim, Tatiana, depois que o pessoal, a gente tiver certeza de quem realmente está dentro, a gente faz uma enquete rapidinha. É, isso que eu sugeria, né? Se tem 10, ganhou 10, a gente muda para sábado, né? Aí a gente faz aí para ver o que o pessoal prefere, porque para mim, assim, sábado seria melhor também, mas a gente pensa, muita gente que trabalha, familiar, né? Que às vezes não pode estar, mas a gente pode fazer uma enquete aí e a maioria que ganhar, a gente adere, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Tá, Ok. Mas se pensar em outra coisa, estamos disponíveis, tá bom? Certo. Ok, obrigada. Obrigada a você. Um abração, boa noite para vocês, viu? Um abraço, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Antônio, fica aí que eu quero falar com você, tá bom?